Meus amados, graça e paz, é com grande prazer que nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e que, em nome do Senhor Jesus, você possa ser grandemente abençoado. Preste atenção nesse recado, nessa mensagem, nessa palavra de Deus para você. Guarda ela no fundo do seu coração, aplica ela na vida e com certeza você será grandemente abençoado. O texto que eu escolhi está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7 até o verso 10, que diz o seguinte: 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, fala a respeito do espinho na carne. Diz o seguinte a palavra de Deus: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos falar com Deus, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra grandiosa e que em nome do Senhor possa fazer grande diferença na nossa vida e que possamos, Senhor Deus, entender o Teu recado nesse momento. Te agradecemos, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós. Amém. Meus amados irmãos, a palavra mais ouvida nessa semana para mim foi resposta de oração. Alguns amigos que eu encontrei, eles olhavam para mim e diziam: Ô pastor, graças a Deus que o senhor está bem e tal, o senhor foi resposta das nossas orações. Obrigado, pastor. Outros amigos dizendo: puxa vida, é resposta de oração, olhar para você e ver que está tudo bem, está tudo certo contigo, você está conseguindo caminhar. Então, meus amados, eu fiquei muito feliz, né, de estar caminhando, de estar voltando às minhas atividades e, ao mesmo tempo, de reconhecer que a minha melhora, o meu bem-estar era a preocupação e a oração das pessoas que me amam, as pessoas que estão do meu lado, as pessoas que lutam comigo, as pessoas que intercedem por minha vida. Resposta de oração foi a palavra que eu mais ouvi essa semana. E pensando nisso, meu querido irmão, eu gostaria de perguntar para você: você teve alguma resposta de oração essa semana? Será que Deus tem tardado em responder a você? O texto em questão é um texto que nós conhecemos bastante, é um texto onde existem grandes questões teológicas e perguntas ainda não respondidas, tais como: que espinho da carne é esse? Né? Qual que é a situação em que Paulo vivia nesse momento, em que, com certeza, as pessoas ainda discutem a respeito e perguntam qual é o espinho na carne que realmente é destacado aqui pela palavra do Senhor e porque Paulo estava vivenciando essa situação. Interessante que, para o Calvino, a situação é que o espinho na carne era uma tentação espiritual, era algo que ele lutava interiormente, era algo que ele realmente batalhava para vencer. E, por outro lado, uma outra figura importante na história da Reforma, Lutero, ele falava que essa questão de espinho na carne era a perseguição dos judeus e, portanto, toda essa questão que envolve o espinho na carne está relacionado ou com a questão espiritual ou com a questão física, né, de perseguição. De certo, meus amados irmãos, que nós podemos unir esses dois tipos de pensamentos, unir o pensamento de Calvino, unir o pensamento de Lutero
e dizer que esse espinho na carne tanto pode ser espiritual como pode ser físico, né? E por isso nós vemos, diante desse contexto histórico, né, diante da palavra de Deus exposta aqui, é que essa palavra ela tem uma resposta de Deus, uma resposta que realmente diante do espinho na carne, diante de toda a luta, é alvo da oração de Paulo e ao mesmo tempo uma resposta dizendo que a graça de Deus bastaria. Portanto, meus amados irmãos, quando fala a respeito da graça de Deus que basta, esse termo no grego significa suficiente. O que Deus fizer, o que Deus agir, como Deus fizer, é suficiente para a sua vida, suficiente para a sua necessidade. A graça de Deus é uma graça imerecida e, portanto, essa graça que foi doada pelo próprio Deus, ela é recebida nesse presente, ela é destinada a você, sem você merecer, e, portanto, a resposta de Deus, que essa graça, ela vai fazer com que você entenda que o momento que você está passando, a luta que você está vivendo, ela vai ser exterminada, ela vai ser resolvida da forma como Deus quiser. E isso tudo faz uma grande diferença para nós. E pensando em toda essa questão desse texto que nos envolve, eu gostaria de trazer um tema, aguardando uma resposta de oração. Talvez você está aguardando uma resposta, né? Como as pessoas disseram que a minha vida é uma resposta de oração, mas você aguarda, né? Você aguarda a resposta de oração. E Paulo, por 3 vezes, orou a Deus pedindo para que ele o livrasse dessa situação complicada. Então, por 3 vezes, não foi na primeira vez que Paulo orou que Deus já respondeu ele. Por 3 vezes ele ora, né? Algumas figuras bíblicas orou muito tempo. Nós percebemos na palavra de Deus, né, quantas pessoas que oraram e obtiveram a sua resposta, mas por outro lado nós vemos pessoas que passou o tempo e Deus também não respondeu e Deus ficou em silêncio, né, e a situação não foi tão rápida e nós vemos que a oração dele foi respondida aí depois de muito tempo. A palavra de Deus, temos vários exemplos em relação a isso, depois mais para frente a gente pode até citar alguns casos dele. Mas a primeira lição que eu queria trazer nesse fato de aguardar, né, aquilo que se pede, né, aguardar a oração, é que quando nós estamos aguardando a resposta de oração, é porque nós temos um problema, né? Se você coloca diante de Deus, você não está colocando, está tudo bem, eu estou guardando uma resposta porque está bem, não. Né? O versículo 7, nós vemos lá, para que não me ensoberbecesse a grandeza das revelações que foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que esbofetear a fim de que não me exalte. Então, era um problema, era uma situação, né? Paulo tinha recebido grandes revelações e, com certeza, Deus conhece o coração de Paulo. E Paulo, nesse momento, ele passou por momentos difíceis, passou por momentos em que o espinho na carne foi o mensageiro de Satanás, que esbofeteava todo dia, e aquilo era um problema, era uma dificuldade, né? Então, o problema ele pode ser de ordem espiritual, quando nós citamos a respeito dos homens, né, teológicos lá, sobre Calvino, sobre Lutero, né? O problema pode ser algo físico, esse problema pode ser também de ordem sentimental, esse problema pode ser uma preocupação atual, esse problema pode ser até algo antigo. Você está aguardando uma resposta de Deus porque, com certeza, é o único que pode mudar a história, a situação da sua vida nesse momento. Não importa o tamanho do seu problema, não importa a situação que você está vivendo agora, mas o importante é que Deus é o único que pode resolver. Então, se você está aguardando uma resposta, você tem um problema, e esse problema deve ser colocado diante de Deus. Você tem que confiar que Deus pode colocar a mão nessa situação que pode estar tão complicada, que você não vê saída, que você não vê solução, mas a resposta diante da palavra de Deus, como Paulo fez, é colocar no altar do Senhor. Segunda lição que eu queria destacar aqui, que nós estamos aguardando uma resposta em oração, porque já
estou pedindo a intervenção de Deus há algum tempo, né? Você está pedindo isso há algum tempo. Versículo 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Essas 3 vezes pode ser um momento, né? Pode ser alguns meses, pode ser dias, pode ser anos, né? A palavra de Deus não é clara em relação a isso. Mas quando apresenta 3 vezes, nós vemos que é um tempo assim suficiente para que Deus entenda que você está passando por uma necessidade. Era simplesmente para afirmar que não foi realmente algo que era tranquilo, vou colocar diante de Deus, esqueço, mas quando ele fala que ele ora por 3 vezes, ele está dizendo que era algo que angustiava tanto, que ele por 3 vezes colocou, ele foi enfático, ele falou para Deus, Deus, e isso? O senhor não vai colocar a mão nisso, o senhor não vai resolver esse tipo de problema, o senhor não vai colocar a mão nessa situação. Meus amados, pode ser que você já orou por mais de 3 vezes, você deve ter orado muito tempo, né? E muitas questões já passaram depois dessa oração, ou ainda você está vivendo isso, né? Esse problema. Mas o processo de oração é que você precisa estar firme naquilo que você está pedindo. Você tem que orar, você não pode desistir, você tem que colocar diante do altar do Senhor. E com certeza Deus está ouvindo e Deus dará uma resposta, né? Nós vemos aí alguns casos, né? Como eu citei lá que eu ia citar alguns casos, nós vemos aí alguns casos diante da história, em Gênesis 18, versículo 14 a 15, você vai ver um momento em que Deus promete um filho a Abraão. Para que você possa ter uma ideia, Abraão na época tinha 75 anos de idade. E o filho dele só veio à existência depois de 25 anos, após Deus ter prometido, Deus ter dado a ele essa promessa. Meus amados irmãos, o indivíduo está com 75 anos, vai ter que esperar 25 anos para cumprir, para esperar Deus cumprir com a sua promessa, não importa o tempo, não importa essa situação, Deus vai responder no tempo que ele achar necessário. Por outro lado, também nós vemos que Isaac orou para sua esposa, que era estéril. E Deus também respondeu, né? Nós vemos aí a citação da mulher cananeia, que pediu a Jesus, e Jesus realmente deu respostas duras, dizendo que ele veio para assistir o povo de Israel, que as outras pessoas não recebiam as migalhas. Ela brigou diante dessa situação, dizendo, insistindo que Deus ouvisse a sua oração. E Jesus, no final dessa discussão, disse, mulher, grande é a sua fé. Vai, seja feito conforme a tua palavra. Meus amados irmãos, pode ser que você esteja cansado de orar, você orou por mais de 3 vezes até, a situação até de desespero, complicada, mas eu queria dizer para você que você não pode desistir, você não pode perder as esperanças, você tem que depositar toda a sua confiança em Deus. Ore, clame a Deus. Enquanto você aguarda, vocês esperem num Deus que tudo pode. Terceira lição que eu queria destacar aqui, meus amados, que enquanto você está aguardando a resposta de oração, que essa resposta de oração que você aguarda, ela não satisfaça simplesmente o seu ego, né? Simplesmente a sua necessidade. Quando nós oramos para Deus, nós pensamos só em ser beneficiados, né? Que isso talvez está causando um transtorno, né? Mas a resposta de oração, ela deve ser canalizada como bênção para as pessoas que estão do nosso lado, né? Como bênção da comunidade, como bênção da nossa família, como bênção em torno da nossa vida. Interessante que no versículo 9, nós vemos a seguinte descrição, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A resposta de Deus não é uma resposta quadrada, a resposta de Deus não é uma resposta limitada, a resposta de Deus, ela visa o nosso aperfeiçoamento. A resposta que nós recebemos de Deus será preciosa para aperfeiçoar você. A resposta de Deus vai aperfeiçoar em nossa fraqueza. A resposta de Deus irá além do que podíamos imaginar, porque a resposta de Deus, ela é perfeita.
agradável, poderosa e abençoadora. Então, quando você falar com Deus, você fala assim: Deus, eu quero que o Senhor responda a essa oração. Mas foque nas pessoas que talvez passem pelo mesmo problema, né? Hoje nós vemos aí pessoas intercedendo, né, pelos seus entes queridos que estão enfermos, muitos internados, né? Muitas pessoas aí passando crises emocionais porque as pessoas estão enfermas, mas a sua resposta de oração vai ser grandemente de bênção para a sua vida. Mas pense bem, meu querido, tem pessoas que estão precisando da sua oração também, estão precisando da mesma intervenção que você está precisando hoje. Então, quando você orar, pense em alguém que necessita desse mesmo cuidado, dessa mesma ajuda de Deus nesse momento. Portanto, você vai ter uma resposta de Deus em que você vai ver a bênção na vida do outro também. Quarta lição que eu queria destacar aqui, que você está aguardando uma resposta da sua oração enquanto você espera. Deus quer que você cresça diante dele. Versículo 10. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus amados, toda essa decepção, toda essa tristeza, toda essa angústia, né? Quando nós estamos vivendo essa situação, nós devemos exaltar o nome de Cristo. Mas pastor, né? Eu não sinto nem vontade de orar, não sinto nem vontade, né, de cantar, louvar o Senhor, de ler a Bíblia, porque meu coração está tão triste. Meus amados, foi assim que Paulo recebeu a resposta. Ele recebeu a resposta Deus dizendo a ele que nesses momentos que ele se sai fortalecido. Podemos ficar em uma condição de abandono muitas vezes. Ainda assim, eu declaro o meu amor por Cristo. Podemos não ter a resposta agora, mas ainda assim eu declaro o meu amor por Cristo. Pode ser que a resposta ainda não veio, mas eu ainda declaro o meu amor por Jesus. O amor por Cristo deve estar acima de qualquer resposta que você aguarde nas suas orações. Enquanto você se sente fraco, enquanto parece que Deus não ouve, enquanto essa situação muitas vezes nos envolve, eu quero dizer para você que Deus é mais na sua vida. Que em Deus nós somos fortes, que em Deus a situação que nós vivemos é uma situação de vitória, porque mesmo que a resposta não venha, você exalta o nome do Senhor. É nesse momento que você é aperfeiçoado, é nesse momento em que o nosso Deus é glorificado. E por isso, meus amados irmãos, nós vemos declarações tremendas quando olhando ali para a vida de Jó, quando ele perde todas as coisas, quando ele perde os filhos, quando ele tem que fazer um enterro coletivo, ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, essa é uma declaração de ensinamento para nós. Quando nós olhamos essa declaração, nós dizemos: puxa vida, quanto nós estamos longe, como nós estamos aquém, né, de um verdadeiro cristão. Porque o cristão, ele passa por momentos de luta, ele vai ter espinho na carne, ele vai declarar ao Senhor, vai pedir para o Senhor tirar essa situação agravante da sua vida. E a resposta para nós é: a minha graça te basta. Quando a graça de Deus encheu o coração, quando nós vemos o cuidado de Deus nessa situação, nós vemos lá: antes de eu te conhecer, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu queria que Deus abençoasse grandemente a sua vida. Você está aguardando uma oração. Eu também. Quantas orações, né? Quantos pedidos que eu coloco, Deus responde um, já coloca o outro. Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje, e responde. É um Deus que responde a nossa oração. Enquanto nós somos a resposta de oração de muita gente, eu quero que Deus seja a resposta de oração para você, nesse momento. Você está orando, você está clamando, talvez você até esqueceu, né, daquilo que você tem, que você colocou diante de Deus, e na hora que eu estou falando aqui,
passeando com você, diante desses pensamentos expostos aqui, você chegou à conclusão que realmente Deus é poderoso. Deus é infinitamente maior de tudo aquilo que nós podemos pensar e imaginar. Deus vai responder a sua oração, enquanto você aguarda que você possa ser grandemente abençoado por Ele. E assim, como eu acredito na ação de Deus, no cuidado de Deus, eu vou orar pela sua vida. E se você crê, você vai dizer amém nessa oração. Colocar um louvor como sempre. E assim, depois que você ouvir esse cântico, se prepare, porque eu vou orar, vou clamar a Deus pela sua vida. E esse Deus que responde, responderá nos termos dele, na vontade dele. E vai ser perfeito, porque vai ser no momento que você precisa da resposta. E você vai sair fortalecido dessa situação em nome de Jesus. Vamos lá, vamos ouvir mais esse cântico. Restaura, Senhor, o teu tabernáculo e enche-nos da tua glória. Restaura primeiro e enche depois, porque não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder. Restaura as portas de Jerusalém, Senhor. Restaura os nossos muros e a beleza da tua santidade em nós. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração, testemunho pras nações. Casa de Davi, casa de oração, a glória no cume dos montes. Porque não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder. Restaura as portas de Jerusalém, Senhor. Restaura os nossos muros e a beleza da tua santidade em nós. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração, testemunho pras nações. Casa de Davi, casa de oração, a glória no cume dos montes. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração,
Então vamos lá, vamos interceder, vamos clamar a Deus pela vida de todos. Coloque diante do altar do Senhor a sua oração, o seu pedido. E nós vamos estar clamando a Deus nesse momento. Deus, obrigado, Senhor Deus, por essa hora. Onde nós podemos colocar, Senhor Deus, as nossas vidas diante do teu altar. Primeiramente, Senhor Deus, queremos agradecer a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pela Tua graça, Senhor Deus, sobre nós. Senhor Deus, perdoe, Senhor Deus, as nossas falhas, Deus. Somos imperfeitos, somos pessoas, Senhor Deus, que precisa ser trabalhada por Ti, precisa ser mudada, Senhor Deus, diante de todo o contexto. Nessa hora, Senhor Deus, que cada um possa ser perdoado pelo Senhor. Não importa a falha, não importa o erro, não importa o pecado, Senhor Deus, tenha misericórdia. Coloca a Tua mão. Senhor Deus, eu quero colocar todas as vidas nesse momento. Cada irmão que está ouvindo essa oração agora, que ele possa ser levado, Senhor Deus, a uma dependência do Senhor nessa hora. Que ele sinta, Senhor Deus, o Teu cuidado, que sinta a Sua direção nessa hora. Que ele possa, Senhor Deus, realmente ser agraciado por Ti nesse momento em que nós colocamos a vida dele diante do Teu altar. Senhor Deus, eu não sei qual a necessidade desse meu irmão, eu não sei, Senhor Deus, quais lutas que ele está enfrentando, mas eu sei que o Senhor, independente, Senhor Deus, da gravidade que é, Senhor Deus, a luta que ele está passando, o Senhor possa colocar a mão, o Senhor possa sustentá-lo, o Senhor possa dar novo norte, o Senhor possa dar esperança, que o Senhor possa dar graça, que ele, Senhor Deus, realmente, Senhor, seja direcionado por Ti, Senhor, abençoado por Ti. Senhor Deus, em nome de Jesus, seja com aqueles que estão, Senhor Deus, aí, apreensivos com a questão do sustento, não deixe faltar o pão em nome de Jesus, Pai. Seja com aqueles enfermos, Pai, que estão graves, estão enfermos, que o Senhor possa curar, Senhor Deus. Seja com os nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor coloca a Tua mão, Senhor Deus, sustenta, cura em nome de Jesus. Seja com aqueles que estão tristes, depressivos, Senhor Deus, com aqueles, Senhor Deus, que estão passando crises existenciais nesse momento, que o Senhor possa realmente colocar a mão. Sustenta, dê ânimo, Espírito Santo Consolador, que o Senhor possa estar visitando essa casa nesse momento. E que, Senhor Deus, cada um possa receber das Tuas mãos, Senhor Deus, as bênçãos advindas desse momento de intercessão. Senhor Deus, abençoe, derrame graça, sustente, fortaleça. Eu te peço em nome de Jesus. E que a graça em Cristo Jesus possa fazer grande diferença na vida desse amado irmão. Sustente ele, Senhor, coloque ele de pé. E que as esperanças em Ti sejam renovadas, eu te peço, em nome de Jesus. E que possamos ser fortes em Ti. Sentimos fracos nesse momento, mas que a força, Senhor Deus, possa ser restabelecida por Ti. Porque sabemos que quando estou fraco, quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes em Cristo Jesus. Abençoe, derrame graça, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até breve.